19ª semana do tempo comum, sábado, do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, repreendiam. Então Jesus disse: Deixa as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Amados irmãos e irmãs, que trecho belíssimo do Evangelho de Mateus nos é apresentado hoje. É a segunda vez, inclusive nesta semana, no capítulo 18, nós ainda encontramos a bênção também dado às crianças, inclusive o modelo novamente como aquelas que merecem o reino dos céus. O Evangelho de Mateus está neste contexto do princípio da igreja, onde as crianças eram introduzidas na realidade catecumenal, isto é, a aprender os primórdios, os princípios da fé. Aqui Jesus os chama para serem abençoadas, repreende os discípulos, diz: olha, não proíbam as crianças de vir a mim. Naquela atração do encanto próprio de uma criança, nós sabemos, as crianças têm uma fé pura, um contato íntimo com Deus, de simplesmente lançar-se e confiar. Todas as vezes que Jesus as compara com a realidade de herdeira do reino dos céus, relembra isso. É preciso ter a pureza da fé das crianças, de lançar-se e simplesmente confiar. Devemos, então, com esta doutrina de Jesus com as crianças, aprender a educar nossos filhos, nossos netos, a ter um contato íntimo com o Senhor, a ter uma vida de oração na simplicidade, nas orações do cristão, ensinadas desde o princípio, para que então a fé amadureça a ponto que ela vá compreendendo aquelas palavras que aprendeu. Levar as crianças a Jesus significa dizer, criar nela uma espiritualidade de intimidade, com o menino Deus do presépio, mas com o Senhor glorioso da ressurreição, com os ensinamentos, com os milagres. Se elas são o exemplo do reino dos céus, precisam então receber todas as graças do reino dos céus através dos ensinamentos de Jesus. Então, aprender a amar a pessoa de Jesus, com aquilo que ele diz, com aquilo que ele faz. É preciso, então, assim como Mateus ensina, educar as crianças na fé cristã. Isso logo desde os primeiros momentos. Imaginem só como é bonito uma criança que, ao balbuciar as primeiras palavras com seus pais, tem a oportunidade de aprender o Pai Nosso, a Ave Maria. Essa é a missão que os pais assumem diante de Deus no dia do matrimônio: educar os filhos da lei de Cristo e da igreja. No dia do batismo das crianças, reafirmam esse compromisso junto com os padrinhos de colocar as crianças no caminho da fé. É preciso colocá-las no caminho de Jesus, porque ele então quer proximidade com as crianças, quer abençoá-las, quer tocá-las. Que no dia de hoje nós possamos pedir uma súplica especial aos santos anjos da guarda de todas as crianças. Mas também vamos rezar e pedir por tantas crianças abandonadas, por tantas mães que por desleixo ou preguiça abandonam os seus filhos. Que essas crianças encontrem amor e misericórdia e que o doce coração de Jesus possa confortá-las. Que Deus nos abençoe e abençoe todas as crianças no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.